O Tribunal de Contas de Santa Catarina tem a máxima satisfação em promover, por intermédio do seu Instituto de Contas, este Congresso de Direito Público, Administração, Controle e Sociedade, em que se propõe a apresentar e a discutir os temas relacionados ao compartilhamento do conhecimento relacionado à gestão pública e ao Estado, ampliando as oportunidades de interação entre a administração, o controle e a sociedade. Para a realização deste encontro, o Tribunal de Contas agradece especialmente a todos os apoiadores deste evento, Instituto de Autoestudo de Direito, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, do Instituto Rui Barbosa, da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiro Substituto dos Tribunais de Contas, da Associação Nacional do Ministério Público de Contas e do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina. Para dar as boas-vindas aos senhores, eu convido o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o conselheiro Dado Xerém. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande, professor Juarez, quebrando um pouquinho o protocolo e já licitando, a poder proporcionar a todos que estão aqui na tarde de hoje, no Congresso de Direito Público, com o tema Administração, Controle e Sociedade, a sua presença, que nos honra muito novamente aqui no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de estar com o professor Juarez algumas vezes, no pouco tempo que eu estou no Tribunal de Contas, mas já deu para perceber que é uma grande referência no campo do direito. E o maior testemunho que eu recebi na tarde de hoje foi do nosso Procurador-Geral do Estado, Dr. João Martins, que lhe dedicou palavras memoráveis ao seu conhecimento, a seu respeito e a sua conduta na área do controle externo. Então, acho que o maior referência está aqui, que é o Dr. João Martins, Procurador-Geral do Estado, que também agradeço a sua presença e quero aqui também fazer um agradecimento especial ao ICOM. O conselheiro Erneus não se encontra, mas pediu que eu dirigisse algumas palavras em seu nome, juntamente com o Oswaldo, que eu já vi por aqui também, que é o nosso diretor do ICOM, que está lá na entrada, e que o ICOM está proporcionando isso, que teve o apoio da conselheira Sabrina e do conselheiro Adicélio também, que se empenharam pessoalmente para que o tribunal, juntamente com o ICOM, pudesse proporcionar isso na tarde de hoje. Então, é uma alegria muito grande que vocês possam estar aqui para aprender, para debater, para participar, para conviver no dia a dia nessas mudanças tão profundas que estão ocorrendo no Brasil. Profundas, salutares, importantes, que visa a transparência, a ética, a cidadania, a busca incessante da melhoria desse país chamado Brasil. O Ricardo me faz uma lembrança aqui, que hoje também é Dia Nacional do Auditor, do Fiscal de Controle Externo. Então, fica aqui também a nossa homenagem a todos os auditores, né, e função tão importante e que muitas vezes não reconhecida nessa casa. Então, fica aqui a minha homenagem também como presidente do tribunal. Professor Juarez, o senhor, a sua equipe, todos aqueles que participarão hoje e amanhã, espero que amanhã corra tudo bem, com a perspectiva real de uma paralisação muito grande amanhã em todo o Estado, mas eu espero que nada interfira no bom andamento desse encontro. Seja bem-vindo, sinta-se em casa novamente, o senhor também é uma pessoa muito querida por todos nós, e parabéns a todos que, na tarde de hoje, vão poder participar desse encontro tão importante. Sejam bem-vindos. Obrigado, hein? Gostaria de registrar a presença, então, do Procurador-Geral do Estado, Dr. João dos Passos Martim Neto, o conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Adicélio de Moraes Ferreira Júnior, a auditora Sabrina Nunes Ioquim, do professor Dr. Juarez Freitas, aos servidores, visitantes e demais autoridades aqui presentes. Convido, então, o excelentíssimo professor Dr. Juarez Freitas para proferir a sua palestra, cujo tema será Direito Público e a Resolução de Conflitos. Para compor a mesa juntamente ao palestrante, eu gostaria de convidar o Dr. João dos Passos, conselheiro vice-presidente Adicélio de Moraes Ferreira Júnior,
O professor Dr. Juarez é professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado em Direito na Universidade degli Studi de Milão, é presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público. De 2005 a 2007, foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e, atualmente, é membro nato do Conselho. É presidente do Instituto de Direito Administrativo do Rio Grande do Sul, doutor em Direito e mestre em Filosofia. É ainda presidente do Conselho Editorial da revista Interesse Público, autor de várias obras, entre as quais a Interpretação Sistemática do Direito, o Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais e Sustentabilidade, Direito ao Futuro, pela qual recebeu a medalha Pontes de Miranda, em 2011, pela Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Realiza pesquisas com ênfase nas áreas de interpretação constitucional e direito administrativo. É co-diretor de tese na Universidade Paris II, é também advogado, consultor e parecerista. Com a palavra, o Dr. Juarez Freitas. Estimadíssimo presidente desta mesa e vice-presidente desta corte, queridíssimo amigo, a quem eu muito admiro, conselheiro Odissélio. Uma honra estar ao seu lado. Estimadíssimo professor João dos Passos, também procurador-geral do Estado de Santa Catarina, uma das mais eminentes figuras do direito público brasileiro. Uma honra estar com o senhor nesta ocasião. Senhoras e senhores, eu gosto sempre de falar sobre algum tema que traga inovação, em congressos especialmente. E o tema de hoje é um fruto de uma nova linha de pesquisa e de atuação que resolvi adotar. Está inserida numa perspectiva maior dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Se vocês lerem a Agenda 2030 da ONU, setembro de 2016, verão que o objetivo número 16 dos 17 ODS é a construção de uma sociedade pacífica e inclusiva. Sociedade pacífica. E é isto, este é o meu tema. Resolução de conflitos no âmbito da administração pública. Como teremos uma sociedade pacífica, sustentável, portanto, também nessa dimensão, se a administração pública continuar tendo conflitos de toda ordem, conflitos internos, que eu pretendo avaliar aqui e propor sugestões de alteração, e conflitos, às vezes, da administração pública com a própria administração pública, às vezes da administração pública com os seus servidores, mas também, muito especialmente, a administração pública com os cidadãos. Vivemos aqui uma nota importante. A primeira coisa é perceber que nós não estamos numa sociedade pacífica nessa matéria. O que nós temos é uma relação de administração pública adversarial. Por mais que se fale do direito fundamental à administração pública, por mais que se combata o autoritarismo, a assimetria excessiva nesta relação, ainda é pouco para destacar algo muito mais importante e profundo. A relação de administração é uma relação predominantemente na nossa cultura adversarial. E isso tem efeitos, eu vou mostrar na sequência, inclusive econômicos, mas também psicológicos, devastadores, insustentáveis. Não deve ser por acaso
Se vocês olharem as estatísticas de justiça em números, o último dado que eu tenho é de 2015. Dos mais de 70 milhões de processos judiciais no Brasil, quem vai aparecer em muitos estados como a figura mais litigante, ativa e passivamente? A administração pública. Mas, antes de falar um pouco dessa questão do gargalo, pior, do colapso do judiciário brasileiro, absoluto colapso. Felizmente temos a Operação Lava Jato, que mantém o judiciário com uma credibilidade popular, está ajudando, mas absoluto colapso, porque até quando o judiciário resolve e transita em julgado, ele não pacifica, ou raramente está pacificando. Isto é algo para pensarmos, nós que defendemos, eu que defendo o Poder Judiciário como instituição de Estado, tenho pensado muito, sobretudo, nos diálogos com os juízes a respeito desse mal-estar grave que nós precisamos dissipar. E eu vou falar sobre alternativas na segunda parte. Mas ainda na primeira parte, eu queria começar por uma questão interna. Como se faz para erradicar a cultura adversarial no âmbito da própria administração pública, no seio da administração pública? Algo de muito estranho acontece no quadro brasileiro. Eu diria que é uma patologia evidente. As pessoas passam num concurso público, quando há, hoje são rarefeitas as ocasiões, mas enfim. E vocês não vão acreditar, talvez já tenham ouvido isso e por isso acreditarão. E elas passam lá uns 3, 4 anos no máximo, se tornam estáveis, e começam a contar, e dizem, muitos verbalizam isso, contar os minutos para a aposentadoria. Como é possível que o ambiente de trabalho esteja tão desmotivante ou tão eventualmente tóxico que as pessoas, em lugar de irem para o trabalho com prazer, com motivação, com engajamento numa causa pública sagrada, tenham esta relação com a sua atividade profissional. Mas não é diferente o quadro, infelizmente, na iniciativa privada. Eu diria que é uma crise muito mais profunda do trabalho. Eu não vou poder abordar hoje, mas é uma crise do trabalho repetitivo, monótono, boring. Esse tipo de trabalho está com os dias contados. A robótica vai acabar com ele. Uma questão de 20 anos. Pesquisadores da Universidade de Oxford realizaram agora um estudo sobre as 700 e tantas profissões e concluíram que a inteligência artificial deve acabar com mais de 40% delas nos próximos 20 anos. Que bom! Embora me preocupe muito em fazer a transição, especialmente daqueles que são menos culturalmente dotados, cognitivamente dotados. O trabalho repetitivo é uma possível explicação para essa situação patológica de a pessoa não gostar do que faz. Depois ela chega no trabalho e muitas vezes, e ela podia até fazer à distância, mas ela é obrigada a fazer preencher um ponto, né? Que é uma coisa do século... Bom, mas enfim, dados alguns exageros, infelizmente, de alguns que não aproveitam a liberdade, lá veio o tal de ponto. Aí ela fica, às vezes, trabalhando demais com baixa produtividade. Isso é um problema típico do Brasil. Trabalho em excesso. O brasileiro não trabalha pouco, ao contrário, ele trabalha demais, só que não faz nada, ou quase nada, de produtivo. Esse é um dos males da nossa improdutividade média. E aí ele não está feliz,
pessoa que não está feliz torna-se contagiosamente infeliz, o contágio social é algo comprovado, e pior, se ele não tem uma estrutura um pouco mais sólida, ele faz dessa infelicidade uma arma para não apenas contagiar os outros, mas para destruir, intoxicar, às vezes irremediavelmente o ambiente do trabalho. É aí mesmo que a pessoa que está ali dentro está contando os segundos para a aposentadoria. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, nós temos que tentar fazer uma análise um pouco mais profunda sobre como erradicar certos conflitos psicológicos. No direito administrativo, nós dizemos, vale o princípio da impessoalidade. Sim, mas e daí? Nós não vamos tratar com as emoções, com os vieses, nós vamos fingir que nada disso existe, com as predisposições anímicas. Não vamos tratar, em suma, de bem-estar das gerações presentes e gerações futuras, do trabalho decente, que é o 8º objetivo do desenvolvimento sustentável. É disso que se trata. Nós temos que tentar erradicar a cultura, muitas vezes neurótica, mal resolvida, mal equacionada, nos nossos ambientes de trabalho. Acabar com o trabalho burocrático parasitário, o mais possível. Usar a inteligência artificial de maneira a torná-la uma inteligência ampliada. A propósito, leiam a última revista do TCU a respeito agora. Isso vai ajudar, mas algo mais profundo nós vamos ter que fazer. É desenvolvimento de habilidades não apenas cognitivas de quem trabalha na administração pública. Eu estou falando do servidor, claro que também do agente político, mas esse é um outro caso, esse é um outro problema, que também desmotiva muito. Quando se tem um excesso de ingerência político-partidária na máquina pública, isso também é um fator de desmotivação. Quando a meritocracia sai de cena, entra a desmotivação. Isso é grave. Se eu estivesse no Supremo, eu faria o que o Supremo já fez em relação a um Estado, eu faria com relação à União, dizer que é uma desproporcionalidade do número de CCs no Brasil. Eles já fizeram isso com relação a um Estado e a um município. Mas falta fazer isso no âmbito da União. Tudo isso tem que ser pensado. Mas mais importante é aprendermos a negociar. A palavra negociação no Brasil é quase uma palavra maldita. Lembra negociata? Lembra operações estruturadas? Tudo isso de que eu tenho ojeriza. Mas a palavra negociação não precisa ser isto. Nós tomamos cerca de 50 mil decisões por dia. Olha que o nosso cérebro é interessante. 50 mil decisões por dia. E passamos o tempo inteiro negociando com os outros e conosco mesmos. Passamos o tempo inteiro negociando com os outros e conosco mesmos. Trabalhar é um ato de negociação, de conciliar, de ceder, de ouvir o outro com empatia, de aprender a escutar o outro com empatia, e mais do que empatia, com simpatia. E tudo isto não está nos nossos currículos, nem na faculdade de Direito, nem nas faculdades em geral, e nem na preparação do servidor público contínua que deve ser oferecida, com algumas exceções. Pois eu quero começar então dizendo que existe, por exemplo, em Harvard, na Harvard Law School, um programa de negociação, que já tem 20 anos. E é um dos melhores programas de Harvard. E lá há um dos melhores negociadores, chamado William Ury, U-R-Y. Autor de algumas obras clássicas, Como Chegar ao Sim, Como Dizer o Não Positivo. Isso é uma coisa importantíssima na vida. Aprender a dizer não, mas um não positivo, ou seja, diz o não e dá a alternativa. Isso num tribunal de contas eu acho que é fundamental, conselheiro Gilberto. Saber dizer o não positivo. Uma obra notável. E mais, ultimamente, esse livro, Como Chegar ao Sim com você mesmo. A negociação com você mesmo. Parece título de autoajuda, mas é livro sério.
William Ury. Eu vou terminar com o William Ury a minha fala hoje aqui. Mas eu estou introduzindo isso por uma razão. Uma das técnicas que ele utiliza aqui, e para as quais nós não temos sido treinados, está na hora de começar a treinar. Eu ajudei agora a criar, o co-criador de um curso de negociação, de resolução pacífica de conflitos para a advocacia da União. Seria ótimo se o senhor pudesse cogitar disso, né? Tendo uma parceria que nós possamos fazer, vamos fazer uma edição aqui em Santa Catarina. E eles estão fascinados, porque negociação é técnica. E uma das técnicas importantes numa negociação é não ceder ao impulso irracional de participar da cena de discussão. Nós temos que olhar para a cena e, no início, nós entramos nela e depois nós saímos para o camarote. Essa é a técnica. Tentar olhar de fora o conflito. Não é fácil. Não pense que eu já sou absolutamente perfeito nisso. Ninguém é. Mas é uma técnica fundamental. Segundo, conhecer o outro, as dificuldades do outro, tentar respeitá-lo até quando não nos respeita. Isso é técnica também, técnica de racionalidade na negociação. Uma vez o William Ury estava negociando uma grande negociação internacional e apareceu um player, ele é americano, que resolveu falar muito mal dos Estados Unidos. Não tinha nenhuma pertinência com a negociação em tela. E o William Ury olha para o camarada, como qualquer um de nós, ferve, mas ele se autocontrola e diz: eu estou aqui como negociador, não posso ceder. Mas ele ferve, ele confessa que ferve. Deixou o camarada terminar de falar e disse: ótimo, eu percebo que estamos aqui num clima excelente para uma negociação feliz e fecunda. A tal ponto a liberdade, camaradagem entre nós, que o senhor sentiu a vontade de falar mal do meu país, que não está em discussão. Portanto, vamos ao que interessa. Olha só, mudou tudo. Se ele entra na jogada, ele perde a condição de negociador. Terceiro ponto, conhecer os vieses. Sobre isto, a obra notável de Daniel Kahneman. Prêmio Nobel, desembargador Fernando Quadros, grande professor, desembargador Fernando Quadros. Prêmio Nobel de Economia, embora psicólogo, por seus estudos exatamente na área comportamental. Por exemplo, numa mesa de negociação ou no dia a dia, cuida bem, porque todos nós valorizamos a perda 2 vezes mais intensamente do que valorizamos os ganhos. E isso é uma fonte tremenda de conflito, quando nós não nos damos conta disso e não neutralizamos isso inteligente e racionalmente. Significa, por exemplo, um conciliador ou um negociador nunca deve enfatizar os ganhos que a cooperação, a lógica não adversarial possam acarretar, mas sempre as perdas que a não cooperação possa acarretar. Aliás, o Brasil está fazendo um curso disso em matéria de colaboração premiada, teoria dos jogos aplicada ao combate à corrupção. Então, essas considerações iniciais são para mostrar o seguinte: no dia a dia, se nós quisermos mudar essa cultura, não é razoável, nós vamos ficar aqui muito tempo juntos. Vamos tentar nos respeitar. Outra coisa, em lugar de ter conflito, tem gente por qualquer ninharia, entra em juízo contra o colega. Primeiro, tenta resolver, busca um conciliador, no próprio trabalho, alguém que tenha uma frieza maior, que consiga levar as partes para uma zona de camarote, que eles consigam ver de longe aquilo e percebam, às vezes, como são ridículas aquelas matérias. Tornar os nossos ambientes administrativos brasileiros saudáveis, não apenas ética, mas psiquicamente saudáveis. Eu não posso dizer aonde, mas há um local da federação em que, na administração pública federal, eles agora estão mandando todas as pessoas que têm dificuldades psiquiátricas graves para lá. Eles fazem uma remoção psiquiátrica, totalmente ilegal isso aí, mas negociada, porque é um local muito bonito, então todo mundo quer ir para lá. Só que está causando um problema. Se não for home office, se essas pessoas não puderem, os outros trabalhar em casa, vai ser um pandemônio. Vocês não podem imaginar
as histórias que eu posso contar só em off. Nós estamos rindo, gente, mas não tem nada mais infelicitante do que uma pessoa patológica, contagiosa no dia a dia. É uma verdade. Isso torna o nosso trabalho improdutivo. Isso reduz a criatividade. Olha, o progresso que nós realizamos culturalmente na luta contra o bullying, contra o assédio moral. E o assédio moral existe, sim, na administração pública. Interna e externamente, mas tecnicamente é só no caso de chefia, portanto, internamente é o que mais ocorre. Você já tinha ouvido um professor de direito administrativo falar dessas coisas? Não. Porque nós achamos a princípio da impessoalidade, vamos combater a corrupção, vamos aumentar a eficiência. Nada disso funciona. O princípio da eficiência não faz nenhuma diferença sem o princípio da eficácia. E o princípio da eficácia nunca vai ser efetivamente cumprido e observado sem uma limpeza maior do que essa que a Lava Jato está fazendo. Eu diria uma limpeza cultural. Nós precisamos criar uma relação interna e externa sadia com a sociedade. E há países que já fizeram isto. Exemplo, os países nórdicos. Os países nórdicos, um juiz, por exemplo, ele pega a sua bicicleta, vai alegremente pedalando, não é atropelado, né? Tudo isso ajuda, pega o seu trem e vai julgar no tribunal. Depois ele sai de lá, pega a sua bicicleta, vai até a estação, deixa a bicicleta ali amarradinha e vai para o tribunal. É assim que funciona. Se eles puderam, eles já foram tão ou mais deteriorados culturalmente no século XIX do que nós. A Suécia foi tão corrupta quanto, infelizmente, o Brasil ainda é. Se eles puderam, por que nós não podemos? Agora, uma das razões primordiais do conflito é não percebermos que a nossa relação interna e externa de administração pública é adversarial, é de hostilidade. E eu vou dar um exemplo, o desembargador não precisa confirmar. Não precisa confirmar. Mas hoje, nós ensinamos na academia e nos nossos pareceres que existe a presunção, juris tanto, é verdade, de legitimidade dos atos administrativos. É ou não é? A coisa está tão invertida que um juiz, em muitos casos, sabe que o ambiente lá está tão deteriorado em todos os sentidos, que ele pensa, ele pode não confessar isso, mas ele pensa que a presunção é de ilegitimidade vindo daquela região. Então, se nós quisermos um princípio que é fundamental, que o desembargador Fernando escreveu muito bem sobre esse princípio, princípio da deferência. A administração pública tem que fazer por merecer respeito, e respeito se faz com autorrespeito e com uma melhoria substancial do ambiente de trabalho. Um trabalho decente. Objetivo 8º da Agenda 2030. Trabalho decente é, antes de tudo, um trabalho em que o conflito é administrado internamente. Segunda premissa, segunda mudança de pré-compreensões que a minha fala traz. Existe uma ideia no Brasil de que se tem que judicializar tudo. E mais, uma empurroterapia para o judiciário. Um encaminhamento, eu diria que quase um encaminhamento pecaminoso para o congestionamento judicial. Quem já não ouviu uma história, espero que não tenha sido protagonista, né, de algo assim: o senhor tem razão, mas me consigo uma liminar porque eu não posso resolver isso na esfera administrativa. Espero que ninguém tenha dito isso, mas certamente já ouviram relatos dessa história. Essa história não apenas gera retrabalho, não apenas gera custo de transação, não apenas gera colapso da esfera jurisdicional, colapso qualitativo e quantitativo na esfera jurisdicional, deixa de preservar o judiciário para que ele trate dos hard cases, faz com que, por exemplo, juízes federais tenham que realizar trabalho que é evidentemente de agente do INSS. Essa que é a verdade. Essa é a patologia estrutural.
E quantos relatos eu vejo, infelizmente, aliás, de aposentados ou de pessoas que vão lá querendo se aposentar, obviamente que não são em todos os casos, felizmente, mas alguns que são tratados como gastos públicos. São tratados como gastos públicos, são até hostilizados. Isso tem que mudar. Essa pré-compreensão adversarial tem de sair de cena. Segundo ponto. Administração pública versus administração pública. O conselheiro Alicelli pediu para prorrogar um pouquinho meu tempo. CAD e Banco Central, duas autarquias importantíssimas, estão em conflito judicial. Conflito judicial. Cada um querendo ser o regulador do setor bancário. Como se não tivessem trabalho suficiente o CAD. Deixa o Banco Central cuidar disso. Colabora, coopera, integra. Vejo que boa parte dos conflitos são por disputas menores. Eu diria até não razoáveis. Aí esse assunto foi para onde? No Supremo Tribunal. O Supremo, que eu saiba até agora, não teve tempo para decidir, até porque estava muito, talvez, atarefado decidindo quem foi o campeão da Copa de não sei de qual ano. 87. Como se isso aqui não fosse, por exemplo, uma questão realmente decisiva. E outra coisa, o Supremo pode dizer, aqui não tem como errar, ele diz, é um ou outro, pronto, está resolvido. Eu diria que é o Banco Central, porque o CAD já tem trabalho suficiente, mas trabalhem cooperativamente, ainda passa um pito, olha, trabalhem cooperativamente. Aprendam a perceber que o Estado é um só. E sucesso na empreitada. Esse era assim o meu voto. Outro exemplo, administração pública versus administração pública. Nós ainda temos um parecer da AGU que eu gostaria que fosse rapidamente posto no arquivo da história, que é autarquias em geral, mas as autarquias regulatórias, ainda mais enfaticamente, não têm relação de subordinação hierárquica com a administração pública direta. Isso é o que todos nós ensinamos nas nossas aulas. Então, não cabe recurso hierárquico ao ministério tal da decisão da agência reguladora qual. É óbvio ou não é? Pois aí, num dado momento, por razões que não vêm ao caso, resolve-se dar uma orientação, pasmem vocês, dizendo que não cabe, realmente não cabe recurso hierárquico próprio, porque senão o professor Juarez vai ficar muito contrariado. Não disseram isso, mas pensaram, talvez. Porém, cabe recurso hierárquico impróprio. Gente, isso é muito sério. Esse tipo de cisane, esse tipo de atalho é que nós temos que terminar na nossa cultura. Isso gera conflitos, gera insegurança, gera conflitos, gera não investimento produtivo no Brasil. Então, a administração pública consigo mesma, a administração pública no seu ambiente e agora a administração pública na relação com os particulares. Nós precisamos nos capacitar para a resolução administrativa prioritária de conflitos. Não precisa exaurir a via administrativa, mas tudo, absolutamente tudo deve ser feito para resolver qualquer conflito antes na esfera administrativa. Ou, se não for possível, na esfera extrajudicial, ADR, de resolução de conflitos. Notem bem que o que eu estou dizendo significa englobar resolução administrativa de conflitos, envolve TAC, termo de ajustamento de conduta, envolve TAG, termo de ajustamento de gestão, por sinal no anteprojeto que está lá no TCU, que eu ajudei a redigir, de Lei Nacional de Processos de Fiscalização de Contas, consta a figura do termo de ajustamento de gestão. Aí eu queria dizer, mas não tem fundamento. Deem uma olhadinha, por favor, os que acham que não tem fundamento, deem uma olhadinha na Lei 7.347 de 85 para ver se isso não é um esteio já suficiente hoje para se pensar nesta figura. Eu estou pensando em acordos, e não só os acordos de leniência, eu estou pensando em TCCs. TCCs são termos de compromisso de cessação de práticas, de infrações administrativas, por exemplo, anticoncorrenciais, coisa que já se usa
usa no CAD. E outra coisa, nesse caso, não precisa multa. E a vantagem de não multar, qual é? Multa, qual é a execução das multas no Brasil? Irrisória, pífia, desmoralizante. No TCC, no termo de compromisso de cessação de prática, suspende o processo administrativo e o particular realiza uma contribuição pecuniária a um fundo de direitos difusos. Vejam a solução engenhosa do CAD, da lei do CAD, nesse caso. E notem o que diz o artigo 174 do novo CPC, talvez um dos melhores dispositivos desse novo CPC. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios criarão, é obrigatório, é cogente, câmaras de mediação e conciliação, solução consensual de conflitos, no âmbito administrativo, tais como para dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades de administração pública, para avaliar a admissibilidade de pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação e para promover celebração de termos de ajustamento de conduta. Está aí, é obrigatório, é inadiável, é cogente. Então, vejam, há 6 técnicas de resolução de conflitos que nós precisamos estudar e implementar no seio da administração pública e, no meu entender, também no seio dos tribunais de contas. Primeira técnica, negociação. Eu não falo de negociação não republicana, eu falo de negociação proba, entre pessoas de boa fé. O que é melhor, multar alguém, punir alguém, reprimir alguém ou fazer um termo de ajustamento com essa pessoa e gerar um arrependimento eficaz? Se vocês têm dúvidas científica sobre o que é mais eficaz do ponto de vista do combate à desonestidade, recomendo o livro A Mais Profunda Verdade sobre a Desonestidade. A mais profunda verdade sobre a desonestidade de notável pesquisador Dan Ariely. Assinar termos de compromisso é algo que comprovadamente funciona. Evidente que vai fiscalizar a execução e o cumprimento das cláusulas ali ajustadas. Negociação. Aí entra TAC, entra TAG, entra os acordos, enfim. Entra até a transação de direitos indisponíveis, que é um tema, pode chocar, mas é um tema que já está na lei de mediação. É possível transacionar bens indisponíveis. Há um artigo meu que eu vou mandar oportunamente para os interessados sobre essa temática específica do que é ou do que não é disponível no âmbito da negociação. Segundo, mediação. Uma figura técnica, um auxílio imparcial de alguém que simplesmente orienta os terceiros a que eles próprios cheguem a um acordo pacificador. Terceiro, a conciliação, a intervenção de um terceiro, também imparcial, que aí se engaja e orienta, mais que orientar, encaminha soluções, ele é mais ativo do que o mediador, para que as partes cheguem à paz. Quarta saída, a figura dos dispute boards. Quinta saída, a arbitragem, que agora também é perfeitamente possível. Se houvesse alguma dúvida, pela Lei 13.129, não há mais no âmbito do direito administrativo. E eu destacaria o que eu chamaria de práticas inominadas de ADR, ou de resolução de conflitos, ou de resolução amigável de disputas. Por exemplo, uma figura interessantíssima de estudar, que são as Early Neutral Evaluations. Desculpa citar em inglês, é que eles têm mais tradição do que nós. Então, vejam, conclusões. Primeira, precisamos trabalhar, inclusive na academia, mas, sobretudo, na vida cotidiana, nos nossos tribunais, na nossa Procuradoria-Geral do Estado, em toda parte, toda a administração pública, para superar essa cultura de hostilidade mútua, essa cultura adversarial, e criar uma cultura de win-win, um jogo de ganha-ganha, um jogo de cooperação, em que o espírito, mais do que de empatia, de simpatia e até de comiseração racional, como diria Paul Bloom, prepondere sobre aquela parte do cérebro mais primitiva, mais atávica,
mais responsiva de imediato. Esse modelo adversarial encolapsou o judiciário brasileiro. Esse modelo adversarial criou uma imagem da administração pública péssima, péssima. E esse sistema adversarial também criou um ambiente de trabalho perverso e até patológico. Está ou não está na hora, conselheiro Adicélio e professor João dos Passos, de tratarmos dessa ferida? É preciso saber que, quando se fala em princípio da impessoalidade, dá a ideia de que a pessoa do agente público é irrelevante. Não. Imparcialidade é fundamental, mas para que alguém seja verdadeiramente imparcial, ele tem que ser capaz de autocontrole e, portanto, capaz de localizar e administrar bem as suas emoções. Segundo ponto, a melhor novidade recente do sistema processual brasileiro é o sistema multiportas. E nós precisamos habilitar, eu pessoalmente estou numa luta, não apenas naquele caso da AGU, mas eu quero começar uma luta nacional para modificar, pelo menos uma parcela expressiva, das pré-compressões dos meus colegas advogados. Isso não vai nenhuma crítica. Mas todos nós recebemos, desde o primeiro semestre, uma ideia de que estamos ali para tratar de lides. É ou não é verdade? Aí estudamos Carnelucci, Calamandrei, lembra disso? Nós não estamos ali para tratar de lides, nós estamos ali para resolver conflitos, para pacificar conflitos, para gerar uma sociedade pacífica e inclusiva. Esta é a missão prioritária, essencial, também do advogado. Do advogado público, com muito mais razão, porque ele é um agente de Estado, mas também do advogado. Hoje nós temos no Brasil 1 milhão de advogados. E uma boa parte desses, de todos nós, me incluo nisso, a nossa formação foi espartana. Nós fomos treinados para ser soldados espartanos vitoriosos. Não é verdade? Só que há um problema. Felizmente, não há guerra para todos. O segundo problema, lembra o que eu falei no início? Essa advocacia de massa, que anda por aí, ainda faz sucesso, o robô vai acabar com ela. Então, vão ficar e vencer e prestar um grande serviço aqueles que tiverem habilidades novas, entre as quais esta, a de compor. Portanto, sai de cena Esparta e entra a Atenas de Sócrates. Não Atenas que matou Sócrates, também é outro problema. Uma Atenas mais refinada, portanto. O que vocês acham de... Não é uma mudança fundamental? Nós temos que preparar os colegas para estudar essas técnicas que já são estudadas cientificamente, o viés da aversão da perda, o viés da preferência pela preferência, saber quais são as principais dificuldades, emoções que aparecem em qualquer negociação, inclusive conosco mesmos. Inclusive conosco mesmos. Terceiro, eu penso que a própria solução alternativa de conflitos não pode virar um novo gargalo. Há esse risco, né? Daqui a pouco vai ter conciliação, milhões de coisas para conciliação que também não vão resolver nada, né? Ou então vai tudo para a arbitragem. Não é isto. É criarmos uma cultura que já automaticamente resolva os conflitos. A tecnologia pode nos ajudar, graças à figura do blockchain. Existe um livro muito interessante chamado Blockchain Revolution, do Tapscott, Don Tapscott com o seu filho Alex Tapscott. Saiu recém, inclusive no Brasil. Com essa nova tecnologia, que é a nova fase da internet, será possível smart contracts. Essa nova tecnologia está associada ao Bitcoin, mas está associada também ao smart contracts. São contratos auto-executáveis eletronicamente, com enorme potencial de redução de custo de transação. Mas nada vai nos substituir, não se preocupem. Ao contrário, nós é que infundimos muitos vícios de formação de estereótipos até a inteligência artificial. Então, em última instância, nós temos que descobrir aquilo que nos causa realmente prazer, que é ajudar os outros.
E isso não é nenhum discurso, nenhuma homilia religiosa, é ciência. É o que mais dá prazer ao ser humano, é ajudar os outros. Há um livro notável de Peter Singer, um grande filósofo, Peter Singer. O livro The Most Good You Can Do. O maior bem que você pode fazer. Essa é a preocupação dele. A preocupação dele é como ajudar os outros de maneira eficaz. Olha que preocupação de um grande filósofo. Em lugar do princípio utilitário tradicional, harm principle, que é não fazer danos, e o que, quando não causar danos está tudo liberado, ele diz, não, isso não é suficiente. Nós temos que procurar fazer cientificamente o maior bem possível. E para encerrar, eu disse que ia encerrar com o William Ury no livro Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. E ele diz, ao observar a si mesmo e os outros em momentos de estresse, que todos nós vamos ter diariamente. Eu não quero dizer para erradicar o conflito, é saber lidar com o conflito e resolvê-lo. Ele vai aparecer, nós vamos ser desafiados todo o tempo. Ao observar a si mesmo e os outros em momentos de estresse durante negociações e conflitos, você perceberá a facilidade com que as pessoas são atiçadas pelas palavras, pela entonação e pelas atitudes alheias. É ou não é verdade? Quando reagimos, em geral, caímos no que ele chama de uma armadilha. Atacamos, recuamos, nos esquivamos, o que pode agravar o problema. Depois que a reação luta ou fuga é disparada, o sangue flui do cérebro para os membros e nossa capacidade de pensar com clareza diminui. É ou não é? Quem é que já não percebeu isso? Todos nós. Esquecemos nossos propósitos e agimos de maneira contrária a nossos interesses. Ao simplesmente reagirmos, renunciamos ao nosso poder de influenciar a outra pessoa de maneira construtiva e de mudar a situação para melhor. Dizemos não àquilo que poderia nos beneficiar, mas temos escolha. Não precisamos reagir. Em vez disso, podemos aprender a nos observar. Autocontrole. Deixa o córtex pré-frontal funcionar. Aprender a nos observar. Enfatizo, diz ele, o conceito de ir para o camarote. O camarote é uma metáfora de um espaço racional e emocional em que você assume uma perspectiva abrangente e mantém a calma e o autocontrole. É aí que está o princípio da impessoalidade ou da imparcialidade, bem entendido. Só pessoas que são capazes desse autocontrole vão ser capazes de agir realmente de acordo com o 16º dos 17 ODS. E vão ser agentes de construção, erguimento e continuidade de uma paz sustentável e transgeracional. E assim, com estas novas habilidades, nós faremos por merecer o atributo de humanos no melhor sentido. Agora, está na hora de cada um pensar no que eu disse e lembrar de alguma coisa. Se eu tivesse que fazer uma síntese derradeira do que eu considero mais importante é, se nós no serviço público, na administração pública, ou na relação com a administração pública também, porque existe aquele que é o particular, que ou captura indevidamente, ou também hostiliza indevidamente, o sonegador, por exemplo, a administração pública. Também tem que pensar nisso. Não vamos santificar o particular. Mas se nós conseguirmos ser agentes capazes de uma autonegociação bem-sucedida, seremos certamente agentes de desenvolvimento sustentável. Mas antes disso, e para isso, nós vamos ter que desenvolver novas habilidades. Habilidades para as quais nós talvez até hoje, até essa data, nunca paramos para pensar que era relevante ter no nosso dia a dia da administração pública. Então guardem essa fala de um professor que normalmente fala sobre assuntos jurídicos do início ao fim, embora trouxe aqui o Código de Processo Civil para disfarçar. Mas hoje o objetivo é outro. O objetivo é mostrar que nós não precisamos tornar
o nosso ambiente de trabalho público um ambiente de sofrimento, nem nosso, nem de terceiros. Ajudem, por favor, a cumprir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, notadamente este, o de construção de uma sociedade inclusiva e pacífica. Muito obrigado. Bom, quero cumprimentar o professor Juarez, em nome da organização do evento, pela brilhante palestra, que não é nenhuma novidade para nós, que já conhecemos o trabalho do professor Juarez. Ele trouxe inquietações aí que eu tenho certeza que vão provocar a reflexão de todos, e está, com isso, contribuindo sobremaneira para o êxito dos objetivos do Congresso de Direito Público. Eu convido para fazer a entrega do certificado o professor e procurador-geral do Estado, doutor João dos Passos Martins Neto. E, com isso... Parabéns, professor.